Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, do curso Fisioterapia em Pós-Cirúrgicos de Cirurgias Plásticas por Luana Gonçalves, nós vamos entrar em um tema muito importante, e ele é a cereja do bolo do nosso curso. Por quê? Porque nós vamos falar das fases da cicatrização. E por que que é importante nós entendermos cada fase, o que que acontece em cada fase? Porque é avaliando o nosso paciente, é vendo, é entendendo em qual fase que ele está, é que nós vamos saber qual conduta nós vamos adotar. Qual é a melhor conduta, qual é o melhor protocolo que nós vamos seguir para que seja melhor para a recuperação plena daquele paciente. Pessoal, as fases da cicatrização, elas são 3. E a gente entendendo o que acontece em cada uma dessa fase, vai ficar muito claro para vocês, quando vocês receberem o paciente de vocês, vocês irem avaliando ele, olhando, observando a cada dia o que está acontecendo na cirurgia do seu paciente, você vai olhar, você vai colocar a sua mão e você vai saber identificar qual fase aquele paciente específico está. Por quê? Nós temos um parâmetro na literatura que fala o dia, quantos dias após a cirurgia aquele paciente vai estar em cada fase, mas nem sempre vai ser igual está falando na literatura, porque cada paciente tem uma cicatrização diferente da outra, né? Isso vocês vão observar no consultório de vocês, muito nítido. Cada cicatrização vai ser de um jeito, algumas pessoas têm uma cicatrização bem rápida, outras um pouco mais demorada, então nem sempre vai condizer com a literatura, nem sempre vai coincidir a fase que o seu paciente está com a fase que está falando na literatura em relação a dias de cirurgia. Tá bom? Então, nós vamos começar a falar hoje da fase inflamatória, que é a primeira fase do nosso paciente, da nossa cicatrização. Tudo bem? Então, pessoal, a fase inflamatória, que é a primeira fase da cicatrização, quando que ela vai começar? Quando que ela vai ocorrer? Imediatamente após a cirurgia. Imediatamente após o trauma. Aquele sangramento que vai ocorrer quando o cirurgião for lá com o bisturi dele, fizer a incisão no paciente, ali já vai começar a fase inflamatória. Então, ela tem duração, gente, imediatamente após o trauma, até 72 horas. E aí, já entra a nossa fisioterapia. Imediatamente após a cirurgia, nós já temos o atendimento transcirúrgico, que é o atendimento interoperatório. Esse atendimento, necessariamente, ele ocorre dentro do bloco cirúrgico, com o seu paciente na mesa cirúrgica ainda. Se o paciente saiu da sala de cirurgia e foi para a sala de recuperação, já não é mais um transcirúrgico, tá bom? Quais são os aspectos clínicos que nós vamos ver nessa fase? Vai ter o aumento dos capilares responsáveis pela irrigação do sangue, pela irrigação local, e isso vai produzir hiperemia. A pele do seu paciente vai ficar avermelhada e vai ter um aumento da temperatura local. Quando você colocar a mão no seu paciente, digamos que for uma abdominoplastia, uma cirurgia na região abdominal, você vai sentir que aquela área vai estar mais quente e mais vermelha do que outra área do corpo. Em relação, eu uso muito a parte do antebraço aqui, ó, essa pele para a gente comparar. Vai ter a permeabilidade vascular, ou seja, os vasos vão estar mais permeáveis, vai estar tendo extravasamento de líquido ali para o interstício do paciente, entre as células do paciente. Isso vai produzir o quê? Edema, inchaço, aumento de volume, tá bom? Vai ocorrer dor, porque este aumento do volume da região vai causar o estímulo, a compressão das terminações nervosas. Isso vai gerar estímulo cerebral, que vai gerar o quê? Dor. Olha a importância do paciente, do nosso atendimento transcirúrgico, da gente já entrar com laser anti-inflamatório, já com taping ali para ajudar na remoção mecânica desse líquido que vai estar extravasando ali, tá bom? Além disso, vão ter liberação de prostaglandina e bradicinina, devido à compressão, né? Que é relacionado ao edema também. A prostaglandina e a bradicinina vão vir devido ao extravasamento de sangue. E isso
associada à compressão, que vai ser a compressão feita pelo edema, vai provocar estímulo de dor. Gente, como vai ter um corte ali, vai ter uma incisão, vai ter uma lesão provocada, mas não deixa de ser uma ferida, não deixa de ser uma lesão, vai ter diminuição da sensibilidade tátil. Então, seu paciente não vai sentir a área. Você vai colocar a sua mão e ele não sente. Ele sente dor, mas é devido à dor não é a dor na epiderme, tá? Devido ao trauma das terminações nervosas livres, porque saiu retalhos de tecido ali. Pessoal, como que a gente vai saber que essa fase, a fase inflamatória, ela é uma fase mais fácil da gente identificar no paciente. Por quê? Ela já ocorre logo após o trauma, mas não necessariamente ela vai durar apenas 3 dias, tá, pessoal? Devido à alimentação, é muito importante nós estarmos acompanhando o nosso paciente, a gente estar orientando devido à alimentação, como que está o repouso desse paciente, está muito, está pouco, por quê? Vai ter paciente que vai estar, às vezes, com 7 dias de cirurgia, 10 dias e ainda vai estar numa fase, assim, não totalmente na próxima fase que nós vamos falar aqui, ó, que já é a fase proliferativa, tá? Que é a segunda fase da inflamação. Essa fase nós vamos falar na nossa próxima aula, tá bom? Agora nós vamos para a prática dessa fase da cicatrização, tá bom? O que vocês vão observar no paciente de vocês na fase inflamatória? Se você for fazer o atendimento do seu paciente já em bloco, lá, imediatamente após a cirurgia, ele ainda não vai ter começado a ter o edema, né? Quando ele já estiver na sala de recuperação ou no quarto, aí já vai ter edema, porque vai começar algumas horinhas logo após o trauma, tá? O edema. Então, você vai ver que vai estar com a sutura, né? Com os pontos ainda, e vai estar sensível. Então, qual que é o nosso papel nesse momento? É fazer o laser anti-inflamatório, nós vamos ver na prática como que ele é usado, e a aplicação do tape. O paciente chegou em casa. Vamos, então, ver agora qual que vai ser as terapias que nós vamos usar manual para esse paciente e quais os exercícios indicados nessa fase, tá bom? Então, pessoal, eu tive que colocar o telefone aqui na altura da maca. Olha, não vai ter cisalhamento, ó. A gente vai conduzir esse excesso de líquido que extravasou, tá? Para o meio intersticial com bombeamentos. Olha, nós vamos direcionando esse edema para os linfonodos. A paciente tem uma abdominoplastia, então ela tem um corte aqui, ela tem interrupção do fluxo da linfa para os linfonodos inguinais. Então, os linfonodos inguinais vão drenar os membros inferiores. Do corte, da incisão, da abdominoplastia para cima, vai ser drenado via axilar. Todo esse edema tem que ser conduzido via axilar sem movimentos que causam cisalhamento. Por quê? É um tecido que está cicatrizando, é um tecido que está colando. E o que vai acontecer? Se a gente faz um cisalhamento nessa fase da cicatrização, nós vamos descolar. E aí vai ficar um espaço morto novamente. E o que vai juntar no espaço morto? Seroma. Porque vão descolar os vasos sanguíneos e linfáticos que já estavam cicatrizando. E vão ficar gotejando linfa, sangue, formando nesse tecido uma coleção de líquido chamado seroma, que é a junção do sangue com a linfa no espaço morto, tá? Nós não queremos. A gente quer esse tecido íntegro novamente, a gente quer que ele colhe. Então, é condução. Vocês vão ver parte por parte, cada parte da cirurgia da pessoa, como que vai ser feita essa drenagem em cada região, tá? Essa daqui é a abdominal. Então, ó, tudo aqui, quando a paciente faz mama junto com o abdômen,
ela fica muito inchada nessa região aqui, ó. Então a gente vai drenar aqui e principalmente aqui, porque o retalho ele saiu do umbigo para baixo, sai um retalho de tecido aqui. Todos os vasos que tinham aqui, tanto linfáticos como sanguíneos, como terminações nervosas, saíram, tá? Foram embora. E com isso a paciente ela pode sentir dor, então é leve, tá? É leve essa palpação que a gente faz, que ela não vai sentir o nosso tato, ela não sente contato na mão, mas dor ela sente. Então, sempre perguntando para a paciente se tá tudo bem, se essa pressão tá boa, tudo muito devagar, tá? Pessoal, agora então, eu troquei de modelo, porque eu preciso mostrar os movimentos que nós vamos fazer na paciente que está na fase inflamatória, nos primeiros 3 dias. Então, nós vamos agora para fisioterapia, para cinesioterapia. Então, como a maioria dos cirurgiões hoje, as técnicas que eles estão usando, as técnicas mais usadas, eles vão liberar o paciente para movimentar o membro superior, num caso de silicone, 45 graus. Isso aqui o paciente pode movimentar. Existem técnicas hoje em dia, mas aí o seu paciente vai vir te falando. Meu médico usou a técnica 360 graus, que o paciente já inicia dentro do bloco o movimento aqui. Eu estou fazendo isso com ela porque ela já tem bastante dia de cirurgia. Já passou de 60, não é? Sim. Já tem bastante tempo de cirurgia, já é um pós-cirúrgico bem tardio, tá? É o modelo que eu vou mostrar para vocês, as técnicas para fibrose na fase de remodelação. Então, o que nós vamos fazer com o paciente que vem com a técnica, geralmente o silicone ou subglandular ou submuscular nos primeiros 3 dias. O paciente tende a chegar com dor, então ele vai chegar rígido, segurando, com a reação de proteção que é natural, né? Numa fase dessa, visto que ele vai estar com dor. Então, eu tô fazendo do lado de cá para vocês verem melhor. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Olha, está com a gravidade nula, fazendo exercícios de mobilidade do ombro. Nós vamos fazer em todos os planos, tá? 45 graus, ó. Faz dos 2 lados. Ah, quantas vezes eu vou fazer? Independente. Isso aqui é para não deixar o seu paciente congelar o ombro, não deixar ele ficar sem mobilidade, para ele perceber que é seguro ele movimentar, que não tem problema. Podemos fazer aqui, tá bem? Nas pernas, ó, sendo abdominoplastia, sendo uma mamoplastia, tá? Esses movimentos servem também para mastopexia, que é a mamoplastia sem o implante de próstata de silicone, tá? Vamos fazer aqui. Aqui. Desde que você faça para o seu paciente. Aqui. Essa posição é a melhor posição para o paciente deitar na maca, por quê? O paciente que está com uma cirurgia, com uma cicatriz, ele não vai poder estender todo o corpo para não forçar essa cicatriz, porque se ele force, ele vai fazer uma tensão nesse sentido da cicatriz, então pode alargar a cicatriz do paciente, tá bom? E aqui também, ó, movimentos de... Só que esses movimentos podem ser feitos ativos, então você vai ensinar o seu paciente a fazer. Esse movimento é muito importante, que são os exercícios de bomba, para a prevenção da trombose, né? A trombose venosa profunda, que é uma das complicações que pode vir a surgir em um pós-cirúrgico de cirurgia plástica. Tudo bem? Depois nós vamos voltar para a prática da fase de remodelação.